Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que bênção, que alegria, que privilégio, por que não dizer assim, estar uma vez mais juntamente com você, compartilhando da palavra do Senhor, nesta manhã tão especial de domingo, onde nós temos este canal para alcançar a tua casa, a tua vida, a tua família, com as preciosas lições bíblicas da nossa CPAD, através da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos transmitindo direto do Templo Sede da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, presidente Pastor Cisaque Valadares. E hoje nós trataremos mais uma importante lição deste trimestre. Eu quero orar por você, para que logo em seguida nós já possamos compartilhar a palavra de Deus. Feche os teus olhos aí onde você está e oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio da salvação. Louvamos ao Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai amado, sobre as nossas vidas. Ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem, ó Senhor Deus, ainda a prover para cada um de nós. Nós confiamos no Senhor e nós queremos, ó Pai amado, dia após dia, depositar ainda mais a nossa segurança no Senhor. E hoje, Pai bendito, abençoe esta lição, abençoe aqueles que estarão ouvindo. Pai bendito, inspira-nos a transmitir as tuas verdades. Abençoe a cada um daqueles que estão nos bastidores. Que o teu nome, Pai, somente o teu nome seja glorificado no nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando que nessa manhã, todo o nosso campo, em todas as nossas igrejas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Você pode ver o endereço pertinho da sua casa, adrioclaro.com.br, e assim comparecer com a tua família, que será toda assistida, né? Todas as faixas etárias serão aí abençoadas através da nossa Escola Bíblica Dominical. Amados irmãos, hoje nós estamos na lição de número 10, lição de número 10 do segundo trimestre desse ano, que tem sido abençoador. E hoje nós falaremos sobre a nossa segurança vem de Deus. É a lição de número 10. O título, à primeira vista, pode até parecer se tratar de segurança social que nós tenhamos que enfrentar, né, na vida, e de fato nós enfrentamos adversidades, enfim, lutas. Mas não se tratará, quando nós tratarmos este assunto, não vai se tratar desse tipo de segurança ou proteção. Essa segurança que nós veremos nessa manhã, ou essa proteção, fala da segurança quanto ao futuro, quanto àquilo que há de acontecer. É a segurança no sentido da provisão para o futuro. A nossa vida, ela está garantida, meus irmãos. A nossa vida, ela está assegurada pelo nosso Deus. E não pelas riquezas, não é pelos bens que nós possuímos, não é pela força, não é pela sabedoria, podemos assim colocar, não é? Mas essa segurança, ela está garantida pelo nosso Deus. E nós vamos ver exatamente essa questão, não é? Dessa segurança nos bens, essa segurança depositada nas riquezas, essa segurança depositada na nossa força, na nossa sabedoria, que é em vão, não é? Mas é uma segurança garantida pelo nosso Deus. É uma segurança quanto ao futuro, que ainda não conhecemos. Há um futuro que nós ainda não chegamos lá, mas que nós já cremos que neste futuro nós seremos abençoados. Nós não chegamos lá, mas já cremos que nesse futuro nós seremos bem-aventurados. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de nós hoje, cuidará de nós amanhã também. Cuidará de nós no futuro, cuidará de nós para sempre, cuidará de nós até morrermos. E quando morremos, a vida não acaba. Nós entraremos aí em plano espiritual, além da sepultura, onde nós estaremos também com nosso Deus, providos e abastecidos por Ele.
Então, o título da lição já traz todas essas verdades incutidas aí nesse texto. A nível de introdução, não é? Nós temos aí o textuário da lição, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que ele possui. Nós vamos tratar isso aqui em alguns dos tópicos dessa lição, dessa manhã, a verdade desse textuário. E a verdade prática, não podemos, né, ficou ali distanciado a letra OS ali, nas letras OS, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas desse mundo, mas sim em Deus. É exatamente isso. Nós vamos falar sobre a questão de obter riquezas. Não é pecado e não é errado. Claro que nós podemos obter riquezas, sermos prósperos, sermos abençoados financeiramente, é claro. Mas nós não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas, a nossa esperança naquilo que nós possuímos, na nossa força, nas riquezas desse mundo, mas sim em Deus. Essa é a verdade prática, né, que nós vamos levar durante toda essa lição. A leitura bíblica em classe, o texto é Mateus capítulo 6, versículos 19 até o versículo de número 27, mas você em casa pode ler depois os demais versículos, até o versículo de número 34, porque trazem ali verdades ali dentro do Sermão do Monte, e agora com base em Mateus capítulo de número 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Olha aí, a traça, a ferrugem, não é? Uma deterioração animal, deterioração da natureza, a ferrugem que vem, mostra essa deterioração, ou até mesmo roubo, né? Onde os ladrões minam, onde os ladrões roubam, ou seja, os nossos bens, aquilo que nós possuímos, não é? Se deterioram com o tempo. Vamos tratar isso mais à frente. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então aí é um contraponto, então, sobre a questão de tesouros na terra, riquezas na terra, bens na terra e tesouro no céu, né? Ao contraponto de valorização e inclusive de deterioração, né? Olha lá, onde ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. E aqui, os dois senhores aqui nós vamos falar, não é? Aí o texto diz, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, em outra versão, ansiosos. Como a gente está falando desse cuidado de Deus a nível de futuro, daquilo que há de acontecer, nós vamos falar sobre a ansiedade, né? Ansiedade que hoje tem tomado conta de muitas pessoas, de muitas vidas. Então não andeis cuidadosos ou não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? E aqui a gente faz um parêntese aqui, não é a vida mais do que o mantimento? E Deus não nos deu a vida? O quão preciosa é a vida? Pense nisso. O quão preciosa é a vida? E Deus nos deu. Então, olha o que fala. Não é a vida mais do que o mantimento? E Deus nos deu. E Deus nos proveu a vida. Então não há de prover todas as demais coisas. É o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Nos prendemos às coisas da vida, nos prendemos ao trabalho, nos prendemos a tantas atividades, né? Querendo mudar
né? O mundo, e muitas coisas fogem à nossa mão, né? Todos os seus cuidados, qual de vós poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Tem coisas que a gente não pode mudar, não é? E aí o objetivo da lição é exatamente isso, contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Vamos fazer esse contraste, que nós já começamos falando, sobre esse contraste da riqueza do céu e a riqueza da terra, os bens da terra. Também descrever a idolatria ao dinheiro. Aí nós vamos falar aqui, não é possível, né? E é um princípio básico, né? O Senhor não divide a sua glória com ninguém, e não há como adorar a dois deuses, né? E quando a gente fala de Deus, mamon aqui, referindo-se ao dinheiro, coloca-se até com letra maiúscula exatamente para personificar isso. As pessoas se prendem ao Deus, né, chamado dinheiro, né? E alguns até afirmam isso: o meu Deus é o dinheiro, né? O meu Deus é o dinheiro, dividindo essa glória, né, de Deus, né? E nós não podemos dividir, não há como adorar a dois deuses, né? E vamos falar dessa idolatria ao dinheiro, o envolvimento, né, desenfreado com o trabalho, desprezando o conviver em sociedade, o conviver com a família, o conviver com Deus, o devocional, o culto, a igreja, em virtude do dinheiro, em virtude do trabalho. A pessoa tem tempo para o trabalho, para mais nada, nem mesmo para os filhos, nem mesmo para a família. Isso é idolatria ao dinheiro. Idolatria ao dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente precisa entender essa questão da idolatria ao dinheiro. E terceiro ponto, vamos tratar na lição, demonstrar a quietude espiritual em Deus. Essa confiança que nós devemos depositar em Deus. Então, a nível de introdução, né? Então nós vamos continuar aí os nossos estudos dentro do Sermão do Monte, agora com base em Mateus capítulo 6, versículo 19, como eu disse, vá até o versículo de número 34, que você vai ter um respaldo ainda maior dentro do entendimento, onde nós vamos falar então sobre as riquezas celestiais em contraste com as riquezas materiais, e ainda sobre o nosso dever de confiarmos em Deus, de termos essa quietude, de termos essa confiança em Deus nas nossas provisões cotidianas. Deus proveu para o povo o maná no deserto para o povo, não vai prover para nós a nossa bênção diária? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Confiança em Deus. Então é uma lição muito prática, é uma lição muito encorajadora para nós cristãos, porque são dois grandes assuntos que vão contrastar aí nessa lição. Contrastar riquezas materiais. O que são riquezas materiais? São riquezas passageiras, riquezas efêmeras, né? E vamos contrastar isso com as riquezas celestiais, que são as riquezas imensuráveis, inexauríveis, não é? Que é isso, pastor? Que não findam, que não se acabam. E também, como nós falamos, nos encorajar a confiar em Deus a nossa vida, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos de crise, tempos de muita luta, tempos de muita incerteza, tempos de muita insegurança, muito grande, muito grande. Então, não coloquemos os nossos olhares nessas circunstâncias, né? Há índices de aumento na taxa de emprego, a economia está avançando, está aumentando, Brasil agora a 10ª melhor economia do mundo, detalhes importantíssimos a nível de economia, mas nós não colocamos os olhares nessas circunstâncias, porque nós não dependemos do que dizem os economistas, nós não dependemos do que dizem os especialistas, nós não olhamos para as previsões do futuro, nós confiamos em Deus. Isso é importante para a minha vida e para a tua vida. O Salmo de número 23, o salmista, ele diz: Ele, o Senhor, nos guia por pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas, aí meus irmãos, faz aqui um mas, vírgula, né? Mesmo que tivermos que cruzar o vale da sombra da morte,
nós não temos que temer, não temos que ter medo, porque o Senhor, Ele está conosco. Salmo 46, ele diz que o Senhor é socorro bem presente, e é bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então creiamos que o nosso Deus, Ele é um Deus bem presente na hora da angústia. Creiamos que o Senhor, além de ser presente, o Senhor é provedor. O Senhor é provedor em toda e qualquer situação. O nosso olhar, ele deve estar dirigido para Ele, deve estar dirigido para Deus, ainda que não ignoremos o contexto social. A gente está vendo o que está acontecendo à nossa volta, a gente está vendo o contexto social, nós estamos contemplando a situação, nós estamos contemplando tudo o que está acontecendo à nossa volta, nós não somos ignorantes a respeito disso, mas as duas propostas da nossa lição são: nem dar lugar para a ganância e nem dar lugar para a desconfiança. Confiar em Deus que a provisão necessária virá para a nossa vida. Então é isso, e a palavra-chave da nossa lição dessa manhã, do nosso estudo, é ansiedade. Vamos para o primeiro tópico: riqueza do céu e riqueza da terra. É o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre uma conciliação impossível. O que quer dizer isso, pastor? Uma conciliação impossível. É o que diz Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24, da lição que nós lemos. Mateus, capítulo de número 6, o versículo de número 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Não há como. Então há uma conciliação ou uma reconciliação, melhor dizendo, impossível. Não há como. Você vê aí o homem, um ponto de interrogação, porque ele está se interrogando: qual é a melhor decisão aqui? O dinheiro ou a cruz? A cruz o chama, a se entregar completamente, 100%, sem reserva, para o Senhor, e servir a Deus com o seu corpo, alma, espírito, com os teus bens, com as suas fazendas, com tudo aquilo que ele possui, se dedicar, entregar a Deus. Por outro lado, o dinheiro ali, simbolizado ali pelo aquele símbolo de dólar ali, onde ele está, você vê que ele está mais tendencioso ali pelo dinheiro. É assim o coração do homem. E onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Então não há como servir a Deus e servir a Mamon, servir às riquezas. Não há como ficar dividido quanto a isso. Essa declaração de Jesus é o coração de todo o seu ensino sobre a relação do discípulo com os bens materiais, daquele que serve a Cristo com os seus bens materiais, a relação que ele tem com eles e a forma como ele reage, como ele age em virtude disso. E o verbo servir, quando ele diz não podeis servir a Deus e a Mamon, o verbo servir aqui no grego, ele traz a ideia de servir como escravo. Está falando aqui exatamente de escravidão, em tempo integral e sob total domínio. Então não dá para adorar a Deus e idolatrar as riquezas ao mesmo tempo. Eu preciso ter a minha consciência de que quando eu sirvo a Deus, eu serei então abençoado, terei a provisão de Deus em todo e qualquer tempo. É o GPS, É o GPS: ganhar, poupar, mas servir também. Para o cristão, o GPS é isso: é ganhar. Ganhar da melhor forma, e ganhar mesmo com a sua empresa, ganhar no trabalho, um trabalho honesto, um trabalho digno, uma fonte de renda digna, enfim. Poupar, que é guardar aquilo que você ganha, poupar uma parte disso, para que você possa
investir, enfim, viajar, tudo isso é passível para todo homem, toda mulher. Mas aí vem o servir, né? Servir, né? De fato, o Senhor nos abençoa para que nós possamos ser bênção também na vida de outras pessoas. Então é isso, há uma reconciliação aqui impossível, não há como reconciliar as duas coisas. E o comentarista, ele é muito certeiro, não é? Quando ele coloca na nossa revista, você pode acompanhar aí na sua revista, não é? Nós somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba desse mundo. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo da tentação, foi o oferecimento dos reinos desse mundo. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois o seu coração não estava nas coisas desse mundo, e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente, ele precisa estar consciente de que não é possível adorar a Deus e aos homens. Então essa consciência dessa conciliação impossível nós precisamos ter. Não há como. Decida, tome a melhor decisão. Sirva ao Senhor Deus integralmente. Segundo ponto, os tesouros da terra e os tesouros do céu. Quando a gente fala em tesouros da terra, tesouros do céu, né? Tesouros da terra, a gente pensa exatamente nessa imagem aqui, bens materiais. São os tesouros da terra. E lembra que nós falamos aqui, a traça, ferrugem corroem, o ladrão vem, rouba, leva, se deteriora, se perde. São os tesouros da terra, os bens materiais. Agora, tesouros do céu. O que são os tesouros do céu? Não é casa, não é riqueza. A gente não vai precisar comprá-la no céu. A gente não vai precisar. Não. Nós teremos no céu galardão. São os galardões celestiais, né? O Senhor, ele adverte nessa verdade aqui sobre os tesouros da terra e tesouros do céu. O Senhor vem lhe advertindo ali os seus discípulos que os tesouros terrenos, os bens terrenos, eles podem ser consumidos, como nós falamos, pela traça, pela ferrugem. Ou eles podem ser roubados, podem ser levados pelo ladrão, que vem, minam, roubam, não é? E agora, o tesouro guardado no céu, o tesouro que nós guardamos no céu, esses estão protegidos. São tesouros eternos. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 6 da nossa leitura, versículo 19 e 20, o texto diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam, não minam, nem roubam. Então, nós temos esse tesouro no céu, mesmo que não devorados por bichos, né? Mesmo que não devorados ou roubados por ladrões, os bens materiais, eles serão aniquilados. Quando céus e terra passarem, esses bens serão aniquilados, em virtude do tempo, de deterioração, em virtude da força da natureza, força animal, que aqui fala de traça, de vermes, enfim, seja uma roupa, um móvel, não é? A ferrugem que toma conta, né, de um eletrodoméstico, né? É o cupim que come e deteriora um móvel, que você deposita ali, uau, meu móvel, que é isso? Né? Última tendência da modernidade, mas o tempo, né? Passará céus, terra, serão aniquilados também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, o versículo de número 31, o texto diz assim: e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. A aparência desse mundo passa. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 10, o texto diz assim: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão,
Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, se desfarão. Isso é no que diz respeito aos bens materiais, às coisas desse mundo, aquilo que nós acumulamos, o dinheiro, a riqueza, os bens. Repito, podemos fazer uso e termos, e alcançarmos e conseguimos sim, mas não depositemos a nossa confiança nos bens da terra, nos bens terrenos. Valorizemos os tesouros do céu, os galardões, as recompensas, tesouros no céu. Olha, dá uma olhada nessa imagem acima, não é? Recebendo o galardão do Senhor, uma alusão a esse momento, a esse episódio tão extraordinário na vida de todo crente, que serve a Deus com integridade, com entendimento, com inteireza de coração, com desejo de servir de fato. Galardões e recompensas celestiais, que são de valor, como dissemos há pouco, imensuráveis, e bens imperecíveis, que o Senhor dará a todos os teus servos. Eu faço questão de ler com os irmãos Mateus capítulo de número 25, Mateus capítulo de número 25, versículo 34 a seguir. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, estava enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi, Senhor, que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi, Senhor, que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-los? Versículo 40, é tremendo. O rei respondendo disse: em verdade lhes digo que sempre que eu fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Servir a igreja, não é? Com os nossos bens, servir a igreja com aquilo que o Senhor tem providenciado para nós, sermos canal de bênção na vida de outras pessoas. Por que não lermos Lucas? É uma escola bíblica, passando aí para os irmãos, subsídios, além da revista que vocês já estão acompanhando e já têm em casa. Estão trazendo para vocês aí alguns subsídios a mais. Lucas capítulo de número 14, versículos 13 e 14. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Galardão, recompensa em servir ao órfão, em servir à viúva, em servir à igreja. Como, pastor, que eu sirvo à igreja? Como que eu alcanço? Através da assistência social da igreja, por exemplo. Quando você contribui para a assistência social, quando você entrega a tua oferta, quando você entrega o teu dízimo, quando você entrega a tua oferta missionária, tudo isso você está fazendo o quê? O Senhor tem te abençoado, tem te dado a provisão, e você tem sido livre, você tem estendido a mão para abençoar a igreja, tem estendido a mão para abençoar um irmão ou outro que tem enfrentado um momento de adversidade, e mesmo que não há como pagá-lo, o teu galardão está no céu. Para fechar essa temática aqui, dos tesouros da terra e os tesouros do céu, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículos 18 e 19, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, entra aí a generosidade em ofertar, a generosidade em ajudar, e prontos a repartir, abençoar outros, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro. Que tesouro sólido?
fundamento para o futuro é esse, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sermos alcançados por essa benevolência do Senhor nosso Deus. E isso é extraordinário. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim, dessa forma. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Palavra de Deus, Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5. E essa ilustração mostra exatamente isso, não é? Olha ali, fugindo das mãos, saindo das mãos, riquezas, bens que desaparecem assim. Assim que você as contempla, criam asas e voam como águias pelo céu. Então depositemos a nossa confiança em Deus, no Senhor. Terceiro ponto, o que os cristãos precisam saber sobre os bens materiais? O que nós precisamos entender sobre isso? O crente pode ter bens materiais? Claro, e deve ter. Claro que deve ter. Carro, moto, casa, e que seja uma casa grande, com piscina também, com churrasqueira, e que o Espírito Santo toque no teu coração, chame o pastor para comer um churrasco, aí uma picanha, tomar uma Coca-Cola, não é? Então, o crente pode e deve ter, deve economizar. Lembra que eu falei? Poupar. Então ele ganha, GPS, ele ganha, ele poupa, né? Segundo ponto, e ele serve também. Não é ganhar para viver regaladamente e ignorar aqueles que estão à sua volta. Então o crente pode, ele deve economizar, juntar bens materiais. Inclusive, o texto bíblico fala sobre a questão de deixar herança para os filhos, né? Nós já falamos aqui sobre isso, né? Herança é aquilo que você deixa para os filhos. Legado é aquilo que você deixa neles. Mas a palavra de Deus nos orienta a respeito disso, né? De deixar heranças para os nossos filhos. Provérbios, capítulo de número 13, tudo nós temos na palavra de Deus direcionamento, irmãos. Capítulo 13, versículo 22, o homem bom, ele deixa a herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. Vamos ficar com a primeira parte? O homem bom, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. Olha só que bacana. A herança, fala da herança inclusive não somente para o filho, mas para o neto também, os filhos dos teus filhos. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor nos dê esclarecimento, para que nós sejamos de fato bons mordomos daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 14, o texto diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais a juntarem riquezas para os filhos. Olha aí que bacana, que interessante. A riqueza material, ela é uma bênção. É uma bênção. A riqueza é uma bênção, mas quando que essa riqueza ela é uma bênção? A riqueza material é uma bênção quando ela é proveniente de um trabalho honesto. Nós sabemos a fonte de dinheiro, né, que não é de trabalho honesto. Prostituição, tráfico, roubo, corrupção, tudo isso aqui são fontes desonestas de riqueza. E aqueles que o fazem nunca estão satisfeitos, inclusive. Agora, a riqueza material, ela é uma bênção quando ela é proveniente de um trabalho honesto. Trabalho, ganha-pão, suor de cada dia, aquilo correndo atrás dos resultados, o empresário liberal correndo atrás dos seus resultados, os clientes chegando, e ele conduzindo de forma conveniente, de forma boa, e os resultados vão vindo, a carteira vai aumentando, não é? E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Que riqueza material, a riqueza material é uma bênção quando não é usufruída com soberba, com ganância. O Senhor não se agrada disso, mas quando ela é administrada com liberalidade. A riqueza material é uma bênção quando ela é desfrutada pela família. Há quem não
não consegue nem mesmo conviver com a família, apenas desenfreadamente buscando riquezas e não há tempo nem de desfrutar isso com a família, porque está todo o tempo trabalhando, todo o tempo. Sabe aquele empresário que todo lugar que ele está olhando os resultados, se entrou, se não entrou aquela receita, se fulano pagou, se o cliente, enfim, retornou, está no culto, está olhando ali o celular para ver se aquele Pix entrou, se aquele depósito entrou, preocupado o tempo todo com o dinheiro, preso ao dinheiro, agarrado ao dinheiro, não consegue desfrutar daquilo que ele ganha, não consegue desfrutar do trabalho. O dinheiro, a riqueza material, ela é uma bênção quando ela é partilhada com a igreja local. Ele é uma bênção quando você tem consciência do teu comportamento cristão, da tua procedência cristã, quando você entrega a tua oferta, quando você entrega o teu dízimo. Sou repetitivo nessa questão, porque quando nós fazemos isso, nós somos abençoados e estamos abençoando também, não é? A igreja local. Então, a riqueza material é uma bênção quando ela é partilhada com a igreja local, quando ela é repartilhada ou repartida com o necessitado. A palavra de Deus é tremenda. Quando nós lemos em Provérbios, acompanhe comigo, por favor, aí na sua casa. Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 11, o texto diz assim: a riqueza obtida com facilidade, lembra da questão aqui, né? Trabalho desonesto, corrupção, enfim, outros meios aí desonestos e que não se deva seguir. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Palavra de Deus que traz orientação para a minha vida, orientação para a tua vida, no que diz respeito ao trabalho honesto que o Senhor abençoa. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, o versículo de número 17, o texto diz: exorte os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, o versículo de número 11, assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te prosperar. Espero que você tenha dado pelo menos um amém aí na tua casa. Vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, para agir com generosidade, em entregar, em dar, em ofertar, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Então, receba de Deus essa palavra, seja abençoado no nome do Senhor Jesus, alcance-se riquezas, alcance-se sucesso nas suas conquistas, mas deposite a sua confiança em Deus. A riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação. Deposite a tua confiança única e exclusivamente em Deus, no nosso Senhor. Tópico 2, a idolatria ao dinheiro. Primeiro subtópico, o coração no lugar certo. Lembra, nós já falamos aqui, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo de número 21. O coração dos fariseus estava no dinheiro, né? Porque eles tinham atitudes avarentas, eram avarentos, e o coração deles estava no dinheiro. Mas o coração dos discípulos de Cristo deve estar em Deus. O nosso coração deve estar em Deus. A quem pertence todo o ouro, a quem pertence toda a prata, a quem pertence toda a terra e todos os que nele habitam. Então, onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Está em Deus ou está nas riquezas? Nós precisamos refletir a respeito disso, porque quando nós estamos com o nosso coração no dinheiro, nós estamos exatamente agindo dessa maneira, idolatrando a mamon. Olha aí, olha essa imagem que forte. O dinheiro e a família ali, né? Prostrada, adorando ao dinheiro. Aqui é uma analogia, claro, né? A mamon. Uma analogia a idolatrar riqueza, a adorar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a avareza.
E segundo o apóstolo Paulo, a avareza é um tipo de idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, entre todos os que ele vai apontando, ele fala exatamente a respeito disso. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Olha o que Paulo fala aqui: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza. E ele coloca uma vírgula e diz que é idolatria. Então, amor ao dinheiro é avareza. E segundo o apóstolo Paulo, a avareza é esse tipo de idolatria. Mas este amor é a causa de muitos males. Este amor é a causa de muitos males. Quando nós lemos a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ao obreiro Timóteo, capítulo 6, o versículo de número 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Não é o dinheiro que é mal, não é a riqueza que é má, mas o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, a idolatria, a mamon, a avareza priva os homens de viverem para a glória de Deus. Lembra do jovem rico que deu as costas para Jesus? Ele dá as costas para Jesus porque ele era possuidor de muitas riquezas. Vamos conferir isso. Marcos, não é? Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos 21 a seguir. Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Primeiro, né, não conseguiu amar a Deus sobre todas as coisas. Ele estava dividido: idolatria ao dinheiro, idolatria às riquezas, e ao próximo como a ti mesmo, né? Aqui nós vemos duas verdades. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E ele não conseguiu nenhuma das duas coisas. Porque o Senhor fala, né? Vá, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. É exatamente o que nós estávamos falando há pouco. Quando nós temos liberalidade em abençoar, liberalidade em ajudar, nós estamos acumulando o tesouro no céu. Ajudar aquele mais necessitado, aquele mais pobre, aquele inválido, né? Alcançá-lo com a nossa benevolência, ajudando. Mas esse jovem, ele dá as costas para essa situação. Idolatria ao dinheiro, né? A riqueza condenada por Cristo, aqui no tópico de número 3, desse tópico 2 sobre o tópico 3, a riqueza condenada por Cristo. Obviamente, Jesus, ele não condena a riqueza. Obviamente, o Senhor não condena o obter bens, pois o Senhor, ele tinha fiéis discípulos que eram ricos. Nós podemos citar José, lá de Arimateia, não é? Aquele que cedeu o túmulo para Jesus, temporário, ele que cedeu um túmulo para Jesus. José de Arimateia, ele era rico. José de Arimateia, ele tinha muitos bens. Tinha também as mulheres ricas que também contribuíam, ajudavam na obra do Senhor. E por que não falar de Zaqueu, cobrador de impostos, rico, e que também abriu a tua casa para o Senhor, não somente a tua casa, mas o teu coração, e teve ali o encontro com o Senhor Deus? O que o Senhor condena é o tornar-se escravo da riqueza material, fazer dela a sua razão de viver, e dela usufruir de modo egoísta, egocêntrico, para si. Lucas capítulo de número 12, é um versículo longo, é um capítulo, melhor dizendo, uma leitura longa. Lucas capítulo 12, do versículo 13 a seguir, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança, querendo aqui de forma, chamar Jesus como um juiz. Jesus respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado. Então estava tendo uma briga entre família por causa de bens. Uma briga entre família por causa de uma herança, né? E o Senhor os repreendeu. É o que o Senhor condena: tornar-se escravo da riqueza material, fazer dela a sua razão de viver e dela usufruir de modo egoísta. Olha o que nós temos aí na imagem,
É o homem ali, né? Tá vendo os dois coraçõezinhos ali, tá apaixonado pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro, ele está correndo, escravo do dinheiro, correndo atrás, né? Para conquistar. Então nós podemos usufruir, podemos possuir riquezas, mas as riquezas nunca podem nos possuir. Coloque isso no teu coração, crave isso na tua mente. Crave isso nas tábuas do seu coração. Coloque um post-it aí na frente do teu computador. Coloque um recado na geladeira. Podemos possuir riquezas, mas as riquezas nunca podem nos possuir. Ok? E vamos terminar. A idolatria, terminando esse tópico, a síntese do tópico, a idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o lugar do coração do ser humano. Onde está a tua riqueza, ali está onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Tópico de número 3, nós já estamos caminhando para o final. Se tem sido bênção para você esse canal, já se inscreva, curta, comente, compartilhe com mais alguém, seja abençoado e abençoe também outras pessoas. Tópico de número 3, vivendo a quietude espiritual em Deus. Nós temos no primeiro tópico desse último da nossa lição de hoje, os males advindos das preocupações. Lembra que nós começamos a lição falando exatamente sobre a ansiedade, sobre o medo, o receio das coisas que ainda vão acontecer. A preocupação, né? É a ocupação do coração, a ocupação da mente, a ocupação dos sentimentos por algo que ainda não aconteceu. Por isso que se chama pré-ocupação. É uma ocupação antecipada que gera em nós ansiedade. E o texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. A ansiedade materialista, entenda isso, a ansiedade materialista é inquietação por aquilo que ainda vai acontecer. E ela aponta a falta de confiança em Deus. Quando nós ficamos preocupados por aquilo que ainda há de acontecer, nós estamos deixando de confiar em Deus. Nós estamos deixando de confiar no Senhor. Eu sempre digo, né, aquela confiança rasa em Deus. É aquela confiança do pai que entrega a chave para o filho, porque o filho acabou de tirar a carta, ele quer dirigir, então o pai entrega a chave do carro, entrega para o filho. Tem aqui alguns jovens que acabaram de tirar a carta e já dirigem, né? E a primeira vez que foi dirigir, o pai entrega a chave, né? Entrega a chave, vai filho, vai lá, dirige, né? Mas é o seguinte, leva o celular. Eu vou ligar para você, me atende quando eu ligar para você, porque eu quero saber como você está, se você está bem, claro, prudentemente, né? Parando o carro, atendendo o celular, enfim. Essa confiança que muitos têm em Deus, é aquela confiança que você deixa ir, entrega na mão de Deus, mas fica segurando na pontinha do problema, querendo resolver também do teu jeito. E a inquietação causa isso, falta de confiança em Deus. Além do mais, o tópico fala sobre os males advindos das preocupações, além de poder desencadear aflições psicológicas e aflições físicas. Olha que o provérbio, olha que o escritor do Provérbio, capítulo 12, versículo 25, o escritor diz assim: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. A ansiedade abate. A ansiedade, né, te deixa preocupado. Eu coloquei essa imagem dessa mulher ali, aflita, né, mão no coração, aflita, ansiosa por algum problema, não é? E a ansiedade, ela desencadeia em nós muitos males, e nós precisamos ter tranquilidade, vivendo sem inquietações, é o tópico de número 2. Viver sem inquietações. É claro que todos nós precisamos ter uma dose controlada de cuidados com assuntos materiais. Tem que confiar em Deus e na provisão de Deus, não ficar preocupado com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Então vou ficar deitado em berço esplêndido, deixar que Deus provenha tudo. Deus vai prover o alimento, Deus vai prover o que beber, Deus vai prover o que vestir, Deus vai prover tudo. Até minha conta, Deus vai prover.
mas deitado em berço esplêndido. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, não. O mesmo provérbio que fala sobre a inquietação, também Provérbios 6 vai falar, melhor dizendo, ele fala, vai ter com a formiga ó preguiçoso. Então nós temos que ter sim as nossas preocupações, mas de uma forma controlada, né? Uma dose controlada de cuidados com esses assuntos. Mas de modo algum devemos nos entregar às preocupações com coisas que Deus já prometeu para nós em sua palavra. Ele disse que ia prover, todas essas coisas vos serão acrescentadas, mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, evitemos o consumismo, tenhamos cuidado com aquilo que nós vamos, com que nós sejamos bons mordomos, a palavra seria essa, sejamos bons mordomos daquilo que Deus tem nos entregado. Hebreus capítulo 13, o escritor no versículo 5 ele diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais os abandonarei. Ter aquilo, Deus sabe aquilo que nós precisamos, Deus não vai dar aquilo que você pede muitas vezes, mas Deus com certeza dará a provisão daquilo que você precisa. Saibamos lidar com situações adversas, melhor dizendo. O que diz Filipenses, capítulo de número 4? Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Esse todos sabem. Tudo posso naquele que me fortalece. É claro, né? Mas nós precisamos saber lidar com situações adversas. Lembra do versículo 12? Versículo 13 a gente tem na cabeça. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas olha o que diz o versículo 12 de Filipenses capítulo 4. Sei o que é passar necessidade. Isso é, lidar com as situações. Saber lidar com as situações. Situações adversas todos passamos. Agora a forma como você passa por elas, a forma como você administra elas, é que vai fazer a grande diferença. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É passar necessidade, ter em abundância. É estar sem dinheiro, mas ter também em abundância. É estar ciente que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Te fortalece para quê? Se eu estou bem, por que eu preciso de força? Se eu estou bem, mas o Senhor te fortalece para passar em todas as circunstâncias, em todas as adversidades. Dessa forma, sim, nós vivemos sossegados em Deus. Quando nós aprendemos a orar, ou melhor, quando nós aprendemos a orar, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, aí sim, nós trocamos a nossa ansiedade pela fé, e nessa fé nós tranquilizamos o nosso coração. É o Senhor quem diz, não temas, crê somente. O nosso Deus, Ele é Pai presente, e além de ser Pai presente, Ele é um Pai presente e provedor. Ele dá o alimento aos seus amados, mesmo quando dormem. Meu irmão, minha irmã, não fique ansioso pelo dia de amanhã. Enquanto você está dormindo, Deus está providenciando tudo. Enquanto você está dormindo, na tua noite de sono, para o dia seguinte, um dia de trabalho, um dia de luta, um dia de enfrentar as adversidades, as circunstâncias, Deus está trabalhando por você nessa noite de sono. Tranquiliza o teu coração, tranquiliza a tua alma, confie em Deus. O nosso Deus é presente, é provedor. Ele dá alimento aos seus amados, mesmo quando estão dormindo. Salmo 127. Não está a Bíblia repleta, meus irmãos, de provas dos cuidados divinos de Deus? A Bíblia não apresenta para nós provas dos cuidados de Deus? Por que duvidar? Crê somente no Senhor. Olha aí, olhai para as aves do céu, prova de que Deus cuida de você. É vosso Pai quem alimenta as aves do céu. Olha ali o passarinho com alimento na ponta do bico, levando provavelmente para sua cria, para sua prole. Está ali, cuidado de Deus. Olhai para as aves do céu. É o vosso Pai que as alimenta. Quer mais? Olhai para os lírios do campo. Olha que beleza de lírio. Nem Salomão,
em toda a sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo. É vosso Pai quem as alimenta. E olha aí, isso é extraordinário, essa cena é linda. Eu gostei demais dessa cena. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Salmo de número 37, versículo de número 25. É isso, olha a síntese: as preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. Nós ficamos inquietos através dessa insegurança que domina o nosso coração e acabamos parando de confiar em Deus. Meus irmãos, para concluir o nosso pensamento, os que só pensam em acumular dinheiro trocarão amigos por parceiros, trocarão o casamento por um caso, trocarão a família por aproveitadores. Aqueles que só pensam em acumular riquezas trocarão a ética pelo oportunismo. Os que só pensam em acumular riquezas trocarão a fé pela avareza, trocarão a eternidade pela efemeridade. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ricos ou pobres, todos nós que seguimos a Jesus como nosso Salvador e Senhor pessoal, nós podemos descansar nos cuidados de Deus, nós podemos descansar nos cuidados paternos do nosso Deus. Nós não temos qualquer razão para viver em ganância, endeusando os bens materiais, endeusando o dinheiro, nem também para vivermos em desconfiança e medo quanto ao futuro, pois o Senhor nosso Deus, Ele é fiel provedor para todas as nossas necessidades. Nele, escute, no Senhor, o nosso hoje e o nosso amanhã estão garantidos. Então, confiemos no Senhor. Viver a quietude em Cristo significa se tornar mais sábio para solucionar as questões difíceis que se colocam diante de nós. Confie em Deus. Um convite para você, estamos encerrando essa lição, 18h30, nós teremos o culto da família. Você é o nosso convidado especial para estar conosco online, mas também presencial. Nós estamos aqui na sede e em todas as nossas congregações, esperando você e tua família para sermos canal de bênção para a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus bendito, por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos dá, de podermos, ó Senhor, compartilhar as verdades da Tua palavra, ó bendito Deus, e depositarmos no Senhor a nossa confiança. O Senhor tem nos ensinado dia após dia a depositarmos a nossa confiança no Senhor, a nossa ansiedade no Senhor. Pai bendito, visita este lar, ó Pai, que tem vivido momentos de aflição, de angústia, de inquietude. Pai amado, que a confiança no Senhor seja restabelecida nessa família, nessa casa, Pai. No nome do Senhor, abençoa cada um dos filhos teus e o nosso culto logo mais à noite esteja a tua presença manifesta sobre cada um de nós. É o nosso pedido a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe no nome do Senhor.